Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, nosso encontro diário aqui na TV, né? A partir de agora, vamos falar de esporte, o que a gente faz de segunda a sextas-feiras aqui, sempre a partir das 19h30. E parado, né? O Campeonato Brasileiro, já agora começa as negociações, renovações de contratos, são términos, são diz que, quem vem, quem não vem, quem sai, quem vai, quem não vem, mas as escolhas dos melhores, a seleção disso, seleção daquilo, sempre estão acontecendo. Mas as categorias de base do Novo Hamburgo continuam ainda em atividade, tem jogos amanhã no Estádio do Vale, ali no gramado sintético, né? As escolinhas também, muitos negócios, mas como acontece sempre em terças-feiras, ele está aqui comigo com aquele calamaço de coisas, de informações, e ele vem aí com estatística. Eu vou pegar ele eu quero saber quantos gols foram marcados no Campeonato Brasileiro, qual a média de gol. Eu sei que ele não trouxe isso, mas por isso que eu já estou pegando ele no contrapé. Só falta ele chegar aqui e dizer que tem. Boa noite, Daniel, tudo tranquilo? Boa noite, Valdir, boa noite nossos telespectadores da Vale TV, tudo tranquilo, mais um final de Brasileirão, um final bom para o Grêmio, que estará na próxima Libertadores 2016. O Internacional tentou, fez um belo segundo turno, mas ficou no 5º lugar, posição que lhe garante vaga já na 4ª fase da Copa do Brasil do ano que vem, assim como as equipes da Libertadores. E também temos os resultados exclusivos da base do Esporte Clube Novo Hamburgo. Uma pergunta para ti, se foi bom para o Grêmio, não sei o quê. O ano foi melhor para o Grêmio ou foi melhor para o Internacional? O Internacional teve um título de campeão gaúcho, ficou entre os 3 melhores da Libertadores, ficou em 5º no Brasileiro. O Grêmio ficou em 3º no Brasileiro, não ganhou o gauchão, não participou da Libertadores. O ano foi melhor para quem? Na tua opinião? Olha, analisando por semestre a questão da dupla Grenal no ano de 2015, o Internacional no primeiro semestre foi muito bem, conquistou o pentacampeonato gaúcho, mas parou na semifinal da Taça Libertadores da América. No segundo semestre, jogando somente o Brasileirão, o Internacional acabou decepcionando o seu torcedor. A torcida colorada esperava uma classificação no mínimo para a Libertadores da América, esperava a equipe brigar pelo título. É claro que com a chegada do Argel, o Internacional cresceu no segundo turno, fez campanha inferior apenas ao campeão Corinthians dentro do retorno, mas para o Grêmio, no primeiro semestre, o Grêmio não foi bem no estadual, chegou à final, foi superado pelo Internacional. Na Copa do Brasil, tanto o Inter como o Grêmio não chegaram mais para frente, mas dentro do Brasileirão, o Grêmio, com a chegada do Roger, fez um excelente Brasileirão, na minha opinião, um Brasileirão aquém que a sua torcida esperava lá no começo. O Grêmio finalizando no 3º lugar, já garantindo sua vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Se olharmos apenas o aspecto do Brasileirão, o Grêmio foi melhor. Bom, eu te diria o seguinte, pelos investimentos que tinha o Internacional no começo do ano, todo mundo dizia, era o melhor grupo, o melhor plantel do Brasil. Isso não era eu que disse, não, eu estou dizendo, isso todo mundo dizia. E aí todo mundo afirmava, né, que o Internacional é o melhor plantel, tem reposição, tem tudo. O Grêmio não tinha nenhum time, tinha que buscar, né, e buscando. Mas no fim o Grêmio acabou conseguindo, com o seu grupo limitado, né, o Roger chegou, e o Internacional, então, por isso que ficou talvez essa discrepância, assim, o pessoal desconfiado, porque o Internacional tinha um time muito bom, né? E aí acabou, lógico, no caminho, né, tendo alguns percalços, e acabou fazendo. Mas agora já estão começando, agora é 2016, 2015 já foi para a dupla Grenal, agora é 2016.
Vamos aí, vamos dar hoje a classificação dos 20, como é que ficou? Como terminou o Brasileirão da Série A? Eu sei que tu não vai me responder quantos gols foram marcados, né? Esse dado eu vou ficar te devendo aí. Não, mas então eu vou dizer 895 gols. Foi bastante gol nesse campeonato. 2,31 foi a média. Tá? Então, eu vou te dar isso, tá? Mas aí eu espero que tu pesquise outros dias. Né? Mas eu posso adiantar para o nosso pessoal de casa que a dupla Grenal ficou entre as melhores defesas do Campeonato Brasileiro. A melhor defesa foi a defesa do Corinthians, que sofreu apenas 31 gols. O Grêmio sofreu 32. A equipe do Cruzeiro, o Internacional acabou sofrendo apenas 38 gols e a equipe do Cruzeiro de Minas Gerais sofreu 35, ou seja... O Internacional, que foi negativo no Internacional conseguiu na última rodada ter um saldo positivo, saldo 1, né? Então esse foi o Internacional, a diferença do Internacional foi isso, o Internacional sempre teve ataques bons, mas a gente vê pela paridade, fez um gol mais do que a sua defesa, né? As defesas sofreu quantos? 40 aí? A defesa do Internacional sofreu 38 e marcou 39. Terminou o campeonato com saldo positivo de um gol. Então, o Grêmio teve saldo positivo de 20. Saldo positivo de 20. O Grêmio teve a segunda melhor defesa do campeonato e a equipe do Internacional ficou com a quarta melhor defesa. Ou seja, a dupla Grenal não levou muitos gols. Em relação ao primeiro e segundo colocado, como o Internacional, tu te lembra como foi? Não. Eu sei que o Grêmio contra o Corinthians, que é o campeão, o Grêmio fez 4 pontos de 6. E o Atlético foi o segundo colocado, o Grêmio fez 6. Fez 6 pontos. E contra a equipe do São Paulo, o Grêmio... fez 0. Foi superado nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Foi 1-0 aqui e 2-1 lá, né? Lá em São Paulo. E o Internacional... 2-0 aqui e 1-0 lá. E o Internacional contra o Corinthians perdeu lá em São Paulo, no Itaquerão. Ganhou aqui por 2-1. Contra o Atlético Mineiro, o Internacional perdeu lá e perdeu aqui. Perdeu os 2 jogos para o Atlético Mineiro. Contra o Grêmio, o Internacional perdeu o Grenal do primeiro turno, ganhou o Grenal do retorno. E contra o São Paulo, o Internacional empatou aqui e perdeu lá. Tudo bem. Mas vamos à classificação? Vamos lá então. Corinthians, todo mundo sabe, antecipado, 80. E você se lembra que eu disse no primeiro, quando começou o campeonato, o que eu falei? Que teria que ter no mínimo uma média de 2 pontos por jogo. 2 pontos, e o Corinthians esperou isso, porque se o Corinthians 38 rodadas, teria que ter 76 pontos. 76, superou a média. Fez 80, quer dizer, teve acima então, né? Mas o Grêmio, o Cruzeiro, ou melhor, o Atlético é o segundo colocado, e o Grêmio, que foram o terceiro, não chegaram a isso aí. Não chegaram a essa média. O Corinthians com 81 pontos fez a maior... 81. O Corinthians com 81 pontos teve a maior pontuação desde que começou o sistema de pontos corridos do Brasileirão no sistema com 20 clubes. Por isso que eu me perdi nessa aí, né? Que até isso superou isso aí, mas pela conta a maior média. Eu disse, olha, o time para ser campeão vai ter que fazer... Quem fizer... uma média de 2 pontos por rodada será o campeão. Será o campeão nacional. E o Corinthians conseguiu mais que isso. Superar. O Corinthians com 81. Tanto é que o Atlético e o Grêmio não chegaram a isso aí, né? O Atlético ficou 76 pontos, o 69 ficou 7 pontos. 7 pontos abaixo da média. E o Grêmio a 9 pontos. A 9 pontos. O Corinthians, então, ex-campeão brasileiro com 81. Atlético Mineiro com 69, o Grêmio com 68, essas 3 equipes já na Libertadores, já na chamada fase de grupos, a segunda fase. O 4º lugar, o São Paulo com 62, o São Paulo garantido na chamada primeira fase, ou também pré-Libertadores. Pré-Libertadores, vai participar de uma classificatória, né? Exatamente. O 5º colocado, o Internacional com 60, o Internacional com essa colocação não chega a Libertadores, mas como eu comentei logo no começo, está garantido já na 4ª fase, nas chamadas 8avas da Copa do Brasil, assim como as equipes da Libertadores. Também. Ganhou no calendário. Isso aí. O 6º colocado, uma ótima campanha, o Sport, com 59, uma ótima arrancada do Falcão. É que o Sport no começo estava bem, te lembra? Daí teve uma queda. Ele liderou há muito tempo. No começo do Brasileirão. Né? Era ele e o Atlético Paranaense. Inclusive a Ponte Preta estava entre as primeiras. Ponte Preta teve, então.
Daí ele teve uma queda e com a chegada do Falcão o Sport cresceu, terminou em 6º lugar. O 7º colocado, o Santos, com 58. O Santos foi o time que acabou, mais que a gente se lembra, ele estava lá no quarto e estava um forte candidato a ser o campeão. No fim, perdeu a Copa do Brasil e não se classificou também. E não ficou no G4. Acabou na 7ª colocação, o Santos com 58. 8º, o Cruzeiro com 55. 9º lugar, Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, com 53. E o Palmeiras é o time que mais investiu, ele contratou mais de 30 jogadores. Foram, no mínimo, 25 jogadores. O 10º colocado na primeira página, o Atlético do Paraná, com 51. E na segunda página do campeonato, a equipe da Ponte Preta, com 51. Essas equipes do 6º lugar até o 11º lugar estarão na Sul-Americana do ano que vem, se não forem bem nas fases iniciais da Copa do Brasil. Depende da classificação dentro da Copa Brasil. Mas o 12º colocado foi o Flamengo, com 49. 13º, o Fluminense, com 47. Uma curiosidade, tanto o Flamengo como o Fluminense conseguiram perder um turno inteiro, 19 derrotas. 19 derrotas. 19 derrotas do Flamengo, 19... O Flamengo que a situação ganhou... Eu não tenho essa informação. Vão trazer o Muricy, parece que já ia ser apresentado. Para futuro treinador. O 13º Fluminense, 14º a Chapecoense com 47, a mesma pontuação do Fluminense. 15º o Coritiba escapou, precisava de um ponto no domingo, com 44, continua na Série A. 16º o Figueirense, que ganhou do Fluminense no domingo, continua na Série A. E agora os 4 rebaixados. O Avaí, que acabou cedendo o empate no final do jogo para o Corinthians com 42. O Vasco da Gama, que teve uma bonita reação na segunda parte do segundo turno do Brasileiro, acabou rebaixado com 40. Graças a Deus teremos o seu presidente para a Sibéria, né? Se ele ia para a Sibéria, né? Então que vá com Deus. O Euricão está indo. Vai com Deus. O Goiás foi o penúltimo com 38 e na última colocação o Joinville com 31, ou seja, Avaí, Vasco, Goiás e Joinville jogarão a Série B do ano que vem. E um detalhe, o Vasco da Gama foi o 3º rebaixamento do Vasco nos últimos 8 anos. 3º? Ah, que legal. Na verdade, se contarmos apenas a Série A, foram 6 participações do Vasco e 3 rebaixamentos. Bom, mas então essa classificação dos times aí no Brasileirão dos 20, então temos Avaí, Vasco, Goiás e a equipe do Joinville jogando contra o Brasil de Pelotas. Jogando contra o Brasil de Pelotas no ano que vem, e essas 4 equipes serão substituídas no ano que vem pela Botafogo, Vitória, América Mineiro e Santa Cruz. Mas quem nunca é substituído aqui é os nossos apoiadores. Por isso, vamos aos nossos... Vamos chamar nossos apoiadores culturais e o Esporte na TV volta em seguidinha com novas informações do futebol.